Rabino Youssef. Tudo bem? Tudo bem, muito prazer em te receber aqui. A gente, no decorrer dos programas, a gente vai conversando com os nossos clientes do estúdio para entender e também para apresentar para os outros podcasts o que é o seu programa, qual é o seu público, o que você está almejando, o que você está conquistando, quais foram as barreiras, né? Eu vejo o programa de vocês como um programa que alcançou rapidamente ali até a monetização no YouTube. Sim, sim. Eu gostaria que você explorasse um pouquinho isso, começando pelo seu público, pelos desafios e como eles foram superados. Tá. Bom, para a gente foi uma experiência muito positiva e eu acredito que toda a infraestrutura do estúdio cooperou para que a gente tivesse um trabalho muito bem sucedido, né? O nosso público é um público religioso dentro do segmento judaico e a maior parte dos seguidores são pessoas que praticam o judaísmo com o testemunho de Yeshua e também pessoas do cristianismo que têm desejo de estudar dentro de uma ótica judaica. Quando nós começamos o canal, nós não tínhamos noção da magnitude que isso poderia ter, não é? Eu lembro até quando nós estávamos perto de chegar nos 1.000 inscritos, né? Então, para que todos possam saber, o canal começou do zero e fazem 6 meses, não é, que nós começamos esse canal. E eu lembro que para que a gente pudesse desbloquear algumas coisas dentro do YouTube, precisava chegar em 1.000 inscritos. E a gente fez uma campanha interna, né, pedindo para que amigos se inscrevessem e dessem um apoio e que as pessoas que fazem parte da nossa comunidade indicassem para outras pessoas se inscreverem. E eu lembro que a gente estava naquela expectativa de 1.000 inscritos. Hoje, 6 meses após, nós batemos a marca já de 32.000 inscritos e 32.000 inscritos com muitas visualizações. Então a gente já passou da casa de 1,5 milhão de visualizações no canal em 6 meses. Nós não temos muitos vídeos, então nós temos um programa semanal de 1 hora. E além desse programa semanal, nós fazemos alguns cortes, não é? Para colocar do programa semanal. Então nós temos um podcast chamado Hatshuvah. Inclusive, se você não conhece, acessa, é só colocar Beit Shalom underline e você vai conhecer o nosso canal. E nós fazemos dessa forma. Agora, o que eu acredito que é o segredo do sucesso que nós temos tido até aqui? Produzir conteúdo com qualidade. Então, nós procuramos sempre tentar nos superar, né? Então, talvez alguém possa dizer assim, qual é o benchmark que vocês têm, né? Ou com quem que vocês estão se modelando? Com nós mesmos. Nós não estamos nos modelando com ninguém de fora. Eu estou me modelando comigo mesmo. Então, o programa que eu fiz essa semana, eu já saio daqui com a expectativa de me superar na semana que vem e me superar na semana que vem no sentido de mais qualidade, mais informação e tudo isso com muito respeito por todos aqueles que estão nos acompanhando. E eu acho que isso é muito importante, né? Às vezes a gente se preocupa, não sei, né? Talvez com monetização e essas coisas, mas nós procuramos ter a preocupação com a pessoa que está acompanhando o conteúdo. E até uma das coisas que... a monetização é uma consequência. É uma consequência, porque nós não visávamos ter nenhum tipo de monetização no canal. Não era esse o objetivo inicial. Mas veio de uma forma natural como uma consequência, né? Então hoje, por exemplo, a gente consegue ter os custos do estúdio totalmente arcados pela monetização do canal. E isso dentro de 6 meses já se tornou sustentável nesse sentido. E veja que bacana, Rabino, você tinha uma meta ali de alcançar os 1.000 inscritos e eu tenho certeza que naquele momento você falou, cara, 1.000 pessoas, né? Não vai ser fácil. E aí passou 6 meses e você tem 32.000 pessoas, né? O seu programa começou aqui no estúdio, então você começou do zero, né? Em 6 meses é uma ascensão assim fora da curva. Então a gente precisa explorar um pouquinho mais, talvez não nesse capítulo, né? Mas a gente poderia também fazer um programa, né? Eu te convido, né? Para você poder disseminar como você conseguiu atingir esse sucesso de uma forma tão rápida. Eu tenho alguns palpites, tá? Então um deles é o formato, né? Eu vejo que a organização
do seu time, eu vou falar do seu time porque é da sua comunidade, ela é muito evidente. Quando se chega aqui, você e seu time, tudo está organizado, tudo está pronto e cada vez melhor. Né? A gente vê, por exemplo, pelas apresentações, pela qualidade das apresentações, né? E pela didática, de como você conduz tudo isso. Mas eu acho que tem um ponto que acho que é crucial. Você sempre está ensinando. E as pessoas querem aprender. Quando ela vai para o YouTube, ela quer aprender. Então, o seu formato é de ensino através do podcast. Você traz pessoas que te entrevistam ou conversam com vocês, mas também contribuem, mas você sempre está ensinando. E a gente acompanha ali os comentários, né, durante as transmissões ao vivo, que sempre fez ao vivo, né? Sim. E a gente nota ali a participação no chat, a quantidade, volume de comentários, perguntas, né? Não dá para responder tudo, mas a gente percebe que as pessoas se interessam demais. E muitas pessoas não necessariamente judaicas, né? Porque quando você sentou aqui nessa mesa, a primeira vez você falou, poxa, sou judeu messiânico, e eu não sabia o que era messiânico. Né? Para mim, os judeus não creiam, não acreditavam em Jesus como Messias. E depois você me mostrou isso e falou, pô, e isso é que eu acho que encanta, né? Traz para o seu lado também o público católico, evangélico, que também crê em Jesus. E eu acho que isso tudo favorece, te torna ali uma referência, né? E, cara, muito sucesso, cara. Eu acho que a gente pode firmar aí eu vou te fazer um convite para a gente explorar um pouquinho mais. É muito bacana o que você falou, veja, em 6 meses, acho que foi até antes, né? 3 meses, acho que você já estava monetizando, talvez. Eu não vou lembrar com precisão, porque essa parte quem acompanha é uma pessoa da nossa equipe, que é o Gabriel, que inclusive faz o programa comigo. Mas eu acho que sim, que, por aí que a gente uns 3 meses já começou a monetizar. E teve um que eu estava acompanhando, que você quase chegou às 1.000 pessoas... Ou não sei se chegou... 998 ao vivo, 998 pessoas 998. Simultaneamente numa live. Isso daí, para mim e para toda a minha equipe, é número de gente conhecida, famosa, né? O que a gente chama de blogueiro, né? Na internet. Porque os outros programas que a gente tem muitos de sucesso, mas dificilmente não tive nenhum caso que alcançou aí beirando os 1.000. Então, e uma coisa que é muito interessante também desse sucesso muito positivo que nós temos tido é que nós não somos desse ramo, dessa área de internet, comunicação e YouTube, né? A minha área de formação é outra, mas é um desejo que nós tínhamos de levar informação de conteúdo para pessoas de um grupo seleto, ou seja, que desejam adquirir esse tipo de conhecimento, e as coisas foram acontecendo de uma forma muito natural. E eu acho que também o segredo, que não é um segredo, é qualidade. Eu acho que quanto mais qualidade a gente coloca e energia naquilo que nós estamos fazendo, melhor é os resultados, né? E maior é o sucesso. Acho que esse seria o segredo. Eu preciso extrapolar o nosso tempo de 5 minutos, porque eu acho que tem muitas informações que você pode compartilhar conosco, como, por exemplo, o fator... Você falou energia, né? Então, qual é a energia? Então, assim, quando a gente vai fazer um programa do Rádio Shuvah aqui, quanto tempo se gasta de organização disso? Né? Quantas pessoas estão envolvidas nesse planejamento? Isso é extremamente importante, porque às vezes a pessoa vê 1 hora, que é o que você traz pronto. Mas existe todo um preparo que você precisa ter para essa 1 hora ter uma qualidade elevada, e isso é que vai tornar o programa diferente. Então, por exemplo, nós vamos procurar usar ferramentas para... Quais são os temas dentro do nosso nicho, obviamente? Quais são os temas mais pesquisados, né? Quais são os assuntos que as pessoas se interessam? E dentro desses assuntos, quais os conteúdos que ela tem disponível? E a gente começa a identificar, então, um gap de determinados conteúdos, né? E quando você atende uma necessidade que não está sendo atendida, é onde você se diferencia. Por exemplo, existem programas que para 1 hora a gente tem 2 a 3 dias de preparo, com roteiro, tema, apresentação, slide, a equipe se preparando, o que vai falar, pesquisas bibliográficas, porque o nosso conteúdo é religioso, então a gente precisa de muita pesquisa bibliográfica, diversos livros que nós utilizamos. Então, assim, é muito preparo prévio. E também uma coisa que a gente procura ter
por ser um podcast, né, um programa ao vivo, a gente não pode ter vácuos, né? Então a gente procura preencher muito bem essa 1 hora muito bem preenchidinha. E, por exemplo, você já viu alguns programas nossos, e se alguém que está vendo aqui já acompanhou, sabe que a gente fala durante 1 hora sem ficar assim, agora, né, tipo, aqueles períodos vagos no programa, que eu acho que isso daí é muito ruim. Então, assim, isso mostra o quê? Que a gente teve um preparo prévio muito forte para chegar aqui e realmente ter um conteúdo importante para trazer para as pessoas que estão acompanhando. Eu acho assim, o tempo das pessoas é muito precioso, Mário. O meu tempo é muito precioso, o seu, e qualquer pessoa que está na internet, o tempo dela é precioso. Então, se eu vou conquistar, né, 1 hora do tempo dela, eu acho que eu tenho que fazer valer a pena essa conversa. E esse é o segredo. E para fazer valer a pena, eu preciso me preparar muito para essa conversa que eu vou ter. Rabino, quantas pessoas estão envolvidas no programa, no seu planejamento? Em torno de 5 pessoas. 5 pessoas. 5 pessoas. E uma coisa que eu notei, que eu achei que é muito favorável, é assim, muitas pessoas planejam e colocam de repente bullets no celular, né? Só que você prepara um slide, e o slide guia todo o programa. Então ele tem um tempo ali. Vocês chegam a ensaiar alguma coisa antes do programa? Não. Só a linha ou slides? É mais um feeling mesmo. Mas como a minha área é a área do discurso, né? É a área que eu atuo. Então você aprende a dosar o seu discurso conforme o relógio te permite. Então é até uma proeza que a gente consegue, que eu acho que é até uma proeza para programas ao vivo, né? A gente consegue fazer dentro do programado, independentemente do assunto que a gente esteja tratando. Então a gente se programa para falar em 1 hora e a gente consegue, dentro da 1 hora, entregar o conteúdo que a gente se propôs. É um feeling que a gente tem, a gente não ensaia previamente para saber se vai dar conteúdo para 1 hora ou não. Lógico que a gente vai ajustando, então em alguns programas você vê que você gastou muito tempo no início, então você precisa correr um pouquinho mais do meio para o fim. E eu acho também, né, me permita dizer, que eu acho que isso é uma forma respeitosa de tratar o telespectador, né? Então, se eu posso entregar o conteúdo para ele em 1 hora, eu não devo usar 1 hora e meia, porque essa outra meia hora é preciosa para o telespectador. Então, a gente procura, e eu acho que isso também traz os espectadores, né, as pessoas que vão acompanhar, com qualidade, porque ele sabe que ele vai ficar 1 hora comigo e do primeiro minuto até o minuto 59 ele vai ter conteúdo de qualidade. Então, além de nós termos bastante visualizações, são visualizações longas, então as pessoas assistem todo o conteúdo, né? Se retém no conteúdo, você consegue prender a pessoa. Exatamente. Que isso é primordial pro algoritmo, né, do YouTube. E acho que esse foi o segredo também dos impulsionamentos que nós tivemos pelo YouTube. O grande diferencial que eu vejo do seu programa para os demais, que na verdade é um desafio para os demais, porque o formato é diferente. Então você não traz convidados, são sempre o seu time ali conversando com você, e dessa forma você consegue controlar melhor o tempo. Agora, quando você traz um convidado, o desafio, cara, eu não sei o que ele vai falar, né? Eu não sei como que eu interrompo ele, por exemplo, se ele estiver se prolongando. Esse é o grande desafio de quem faz no formato trazendo convidados. Então, as pessoas precisam entender que existem diferenças, né, de formato de podcast. Aquele que está gerando conteúdo, está aprendendo, está ensinando, e aquele que está trazendo convidado, ou aquele que está falando muito mais sobre a Bíblia em si. Então, assim, tem vários formatos, né? Então, acho que o desafio é esse, né? Se você começar a trazer convidado, eu tenho certeza que você vai dar conta. Que você vai se organizar, mas é um desafio, né? É desafiador. E até um dos desafios que a gente quer trazer pro canal, que é trazer convidados, né? E dentro desses convidados a gente quer fazer o regime de moderação e debate. E vai ser algo desafiador pra gente, mas é um dos desafios que a gente quer trazer. Perfeito. E ver como que isso vai trabalhar dentro do canal. E uma coisa que é importante também é ter feeling, né? Que eu acho que isso é muito importante. Então, você sentir o conteúdo que está trazendo resultado, que está engajando, e se empenhar dentro desse conteúdo, né? Eu acho que às vezes também o que eu percebo, tá? Às vezes que eu vejo de alguns podcasts, é que são conteúdos muito aleatórios. Então, um dia fala de um assunto, no outro dia fala de um outro assunto que é completamente aleatório aquele assunto. Então, não vai gerando conexão. Então, vou dar um exemplo para você, né? Uma percepção minha. Às vezes a pessoa traz para falar de um contador, né? E depois no outro programa vai falar de um veterinário, depois no outro programa vai falar de um motorista.
você não conecta públicos, na minha opinião, tá? Que é uma análise minha. Por quê? Porque a pessoa que vai ouvir o contador é de um segmento específico, a pessoa que vai ouvir o veterinário é de um segmento específico, a pessoa que vai ouvir o motorista é de um segmento específico. E aí o público dissipa. Você dissipa. Então, eu acho que talvez alguns podcasts erram nesse sentido, né? Então, você precisa entender quem é o seu público, quem é o seu nicho e focar no seu nicho. É aquela questão assim, não dá para abraçar todos os públicos e a gente tem isso, tá muito claro para a gente, quem é o nosso público e é para esse público que eu vou trabalhar. Então acho que esse é o cuidado que quem está começando tem que ter, de não querer abraçar diversos públicos, porque você não vai agradar nenhum. Perfeito, né? Rabino. Agradeço demais essa conversa. Eu acho que ela vai ser, tenho certeza que ela vai ser muito útil para quem for ouvir, principalmente pessoas que já gravam aqui conosco ou que gravem em outro estúdio e que queiram ter o conhecimento de como que uma pessoa que está aqui na minha frente conseguiu rapidamente, né, em 6 meses, atingir mais do que a monetização. Vocês chegaram ali, né? Num valores 5 mil visualizações foi rápido, 100 mil inscritos foi rápido. Hoje eles soltam vídeos aí. Qual que é o recorde de corte? 500 mil? De visualizações? No YouTube, a gente tem um vídeo que está com 230 mil. Mas aí a gente está falando do conteúdo raiz completo. Não, um corte. Um corte no YouTube. Do conteúdo raiz, a gente tem vídeo com 100 mil já, visualizações. 100 mil? Então você imagina, 100 mil pessoas assistindo um episódio completo. Isso. Né? E aí esse material que a gente faz os Reels, né, que é pro Instagram, aí a gente tem 2, 3 vídeos com média de 500 mil visualizações. Então, olha que perfeito. Né? Então, assim, é tudo fruto de trabalho, muito empenho, muita energia, planejamento, né? Equipe. Eu sinto que a equipe, né? O estilo de vida judaico, ele é muito organizado. Sim, e eu acho que disciplina. A disciplina é muito forte e isso acaba trazendo resultado. Rabino, muito obrigado. Mais uma vez. Eu que agradeço, prazer. Pessoal, quem quiser conhecer o canal, a gente vai deixar aqui embaixo, né, o canal do Hatshuvah, Beit Shalom. Beit Shalom. Beit Shalom. A gente vai deixar aqui embaixo para vocês conhecerem, tá? Obrigado.